Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Paulinho de volta no canal Ouvir pela Palavra. Quero agradecer os comentários, o carinho de todos os irmãos que têm nos comentado aí os nossos vídeos. Também quero pedir você para já se inscrever, clica aí embaixo aí, se inscrever, tá bom? Você vai me ajudar aqui no canal se você se inscrever, dando joinha, do like. Também você vai me ajudar se você marcar ali no sininho das notificações para cada vez que eu colocar um vídeo você ser notificado, tá bom? Faça isso com carinho, é um pedido que eu te faço para fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Quero agradecer que nós já estamos quase aos 400 inscritos, estamos em 350, então falta apenas 50 para a gente atingir as metas dos 400 inscritos, e a Sofia vai vir aqui no canal fazer a leitura de Mateus capítulo 4, como ela prometeu, tá bom? Dizer que foi muito bom estudarmos o trimestre passado, né? Lições maravilhosas acerca da mente, das doenças da alma, foi muito enriquecedor. E esse trimestre também está maravilhoso. Nós vamos estudar assuntos pertinentes à igreja, seu papel, seu desempenho, né? E o comentarista colocou o título da lição de toda a revista como a igreja, um povo escolhido e nomeado por Deus, né? Desta feita, o nosso comentarista é o pastor Sérgio Nascimento de Costa, e ele está aqui abordando nesse trimestre esse assunto que vai ter tudo a ver conosco. Quero pedir você também que não conhece ainda o treinamento para professores de escola dominical. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, acessar e ver se você deseja fazer um treinamento que vai te ajudar a fazer uma boa aula, a ser um bom professor, a relacionar-se de maneira mais efetiva com seus alunos, tá bom? Então vamos lá, né? Nesse trimestre, uma lição maravilhosa, é um assunto extremamente importante e que vai enriquecer a minha vida e a sua vida. Nós teremos abordagem acerca da lição 1, por exemplo, que fala sobre a igreja e o plano divino, é essa que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar na lição de número 2, o fundamento e a edificação da igreja. A lição de número 3, conhecendo a igreja a partir dos títulos e símbolos bíblicos. A história da igreja e a reforma protestante, muito bom, muito bom. Avivamento e missões na história da igreja, né? Avivamento, missões, algo pertinente à vivência da igreja. A igreja atual e os seus desafios, né? Isso é muito importante também, contextualizar. Sobre a questão das novas teologias e os modismos que aí vêm, né? A gente também vai abordar sobre isso. A igreja e o seu papel de influenciar a sociedade, isso é muito importante. A igreja na questão de sua organização, né? Como uma organização. O culto racional de Romanos, né? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A igreja e o poder do Espírito Santo. A igreja de Filadélfia, um modelo para os nossos dias, e vai fechar a 13ª lição como a igreja e as últimas coisas. Então, são lições maravilhosas, falando sobre a relevância de nós conhecermos a nossa origem, o nosso propósito, o nosso fundamento, a nossa história e a nossa missão. Hoje, a igreja e o plano divino. Nós vamos então fazer aqui uma definição do que é igreja, do que é ser igreja. Isso é muito importante. Para que nós possamos entender esse plano de Deus, é importante que a gente entenda que nós somos, o que consiste em ser igreja, o que consiste em estar na igreja, congregar na igreja, o que é estar nessa comunidade local, né? Isso é muito importante. Então vamos lá. A palavra igreja, ela é oriunda de um termo grego chamado eclésia, que deriva-se do sentido comum, né? Ou seja, uma assembleia do povo, uma reunião do povo. Então, essa
essa palavra igreja já dá todo o sentido, né, do ser igreja. Ou seja, uma reunião, uma junção, um congregar, um ajuntar de pessoas, né? Somente ali por volta do século III depois de Cristo que a igreja, esse termo igreja passou a ser denominada, vamos dizer assim, a templos, né? A edifícios. Eu vou para a igreja, aí vai para a igreja o templo da igreja, né? Então, esse termo passou a ser usado apenas do século III em diante. Então, a palavra igreja é ajuntamento, congregação. Então, a igreja, ela pode ser igreja em casa, ela pode ser igreja na rua, ela pode ser igreja no hospital, ela pode ser igreja num auditório, ela pode ser igreja numa escola de samba, né? Se não tiver samba lá, se o povo de Deus estiver reunido e fazer um culto, ali será a igreja, porque a igreja, a eclésia, é esse ajuntamento. Isso é muito importante a gente entender. E nesse ajuntamento, onde que se discipula, onde se pratica a fé, onde dá os ensinamentos da palavra de Deus, onde ali o povo cresce, o povo compartilha, é nesse ajuntamento. E agora, ser igreja, né? Ou seja, é tornar público aquilo que é vontade de Deus, né? Ou seja, Jesus queria que o evangelho fosse transmitido e para isso ele se cercou de pessoas, de discípulos. E um dos primeiros atos de Jesus no início da sua vida pública foi o quê? Foi escolher os seus discípulos, né? Depois de uma noite de oração. E esses discípulos agora, Jesus confia neles a missão de pregar o evangelho e anunciar a salvação. Então, igreja é ser discípulo de Jesus, né? É estar com Jesus, é viver como Jesus, é relacionar com Jesus, é ser enviado por Jesus e obedecer os seus princípios e os seus mandamentos. Estar na igreja. O apóstolo Paulo disse que ser igreja também é estar na igreja, não é? A igreja, ela é essa junção, ela é essa reunião de pessoas. Então, em primeiro lugar, a igreja é uma comunidade onde os cristãos se reúnem. Com isso, todas as comunidades de fé participam de uma comunidade, a saber, a Igreja de Deus. Então, queridos, nós somos igrejas e nós estamos na igreja, né? Não existe essa condição de ser igreja se não houver o convívio, se não houver o ajuntamento, se não houver essa comunhão, se não houver esse... Aí eu não estou falando da igreja prévia, eu estou falando do ajuntamento povo, né? Então é estar na igreja. E é diferente, às vezes a gente vê as estatísticas aqui no Brasil, quando o IBGE faz os seus apontamentos e pergunta lá, qual é a tua religião? Se a pessoa disser que é evangélica, ela pelo menos uma vez por semana ela está na igreja, né? Agora, se a pessoa diz, eu sou católico, com todo respeito aos católicos, mas eles há de convir comigo, que os católicos são mais flexíveis em relação ao estar na igreja, né? Vai na missa quando consegue, às vezes uma vez por mês, às vezes de 3 em 3 meses, num casamento, num batizado, em algum evento especial, mas eles continuam sendo católicos. Mas agora, ser igreja de Cristo, não há possibilidade de você ser se você não estiver. Não dá para separar essas duas coisas. Agora, falando do plano de Deus, né, para a sua igreja, primeiro a gente tem que ver que o plano inicial de Deus foi para a nação de Israel, né? Ele veio para dentro e fora de Israel. Agora, a missão de Jesus foi proclamar ao povo de Israel a sua mensagem, né? Mas o povo não recebeu e essa promessa se estendeu a todos quantos receberam, né? Então,
depois dessa descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, e partindo do anúncio do Evangelho, seja judeu, gentio ou qualquer que seja outra nacionalidade, nós fazemos a igreja se aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. A igreja é o reino de Deus, embora esteja sujeita às leis terrenas, esteja sujeita às atividades terrenas, mas é uma extensão do reino de Deus. São indivíduos, são humanos que se colocam na posição de serem admoestados, instruídos, redarguidos, orientados segundo o reino de Deus. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, nós somos seres humanos como igreja que pertencemos a esse reino invisível que é o reino de Deus, que se estabelece no coração de todo aquele que crê em Jesus como Senhor e seu Salvador. Então a igreja é o reino de Deus. Agora, acho interessante que o comentarista fala de duas manifestações da igreja: a igreja visível e a igreja invisível. Essa distinção, Agostinho, né, faz essa abordagem de forma clara. E depois Lutero assimila essa doutrina e também o João Calvino, dizendo que sobre a parábola do joio e do trigo, ou da rede que é lançada ao mar e vem todo tipo de peixe, né? Então, o Senhor conhece a sua igreja, o seu povo, aqueles que são seus, né? Então, a forma invisível da igreja está relacionada diretamente ao arrependimento e à conversão, que gera no coração de cada um. Eu não sei se você que está me vendo aqui, vou colocar minha cara aqui bem pertinho. Não sei se você se converteu de fato. Por quê? Porque eu não consigo olhar o seu coração. Eu não consigo ver o que passa aí na sua mente, né? Então, essa igreja de Jesus, ela é invisível, né? Ou seja, não se tem como aos olhos nus, né, sem uma penetração vamos dizer assim, da inspiração e da revelação do Espírito Santo, não tem como fazer essa percepção. Então só Deus sabe, só Jesus sabe quem de fato são os seus. E naquele dia ele vai separar o joio do trigo, ele vai separar o peixe que presta do peixe que não presta. Enquanto isso, a igreja visível enfatiza a sua congregação, a sua organização, enfatiza a sua estrutura, né? Agora, as características desse novo povo de Deus. Primeiro, é um povo que edifica, ou seja, em reuniões, em pequenos grupos, em pontos de pregações, em estudo bíblicos, em estudo da palavra, enfim, esse povo vai se edificando, porque a Bíblia diz que nós devemos edificarmos uns aos outros. Então esse povo se edifica. No culto de domingo ou nas reuniões semanais, esse tipo de edificação é um pouco limitada, porque fica ali o pastor pregando, o ministério de louvor cantando e as pessoas assistindo. Mas essa edificação vai se dar na vida diária da igreja, no contato mano a mano, naquele toque do coração, naquela visita na casa, naquela manifestação do amor, da misericórdia. Aí sim há edificação. Então, nos estudos bíblicos, nas conferências, nos chás, né, nos almoços, é onde a igreja se manifesta edificando-se uns aos outros. E esse povo foi escolhido para glorificar a Deus, né? Deus separou da terra a igreja para glorificar o seu nome, né? Para louvar o seu nome. E glorificar a Deus, então, é o principal propósito de Deus. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Glorificar a Deus não é só dizer glória a Deus, aleluia. Não. Glorificar a Deus diz em você deixar o nome de Deus e a glória de Deus em evidência com as atitudes do seu dia a dia.
Para as pessoas olhar para você e ver assim, tem Deus nele, tem Deus nela, né? Olha que Deus bom, olha o que Deus fez com ele, olha o que Deus fez com ela. Olha a manifestação do evangelho visível na vida dele e na vida dela. Então nós devemos glorificar a Deus. E essa glorificação a Deus é uma honra para nós, porque a glória, kabod, que diz ali no Antigo Testamento, refere-se a um presente, a uma herança, a uma posse. E eu e você temos essa glória de Deus em nós. Nós possuímos isso, nós temos essa herança, essa glória, nós temos essa alegria de andar aqui na terra sendo portadores desse tesouro maravilhoso que é a obra de Deus, que é essa glória de Deus, né? Então, eu e você fomos constituídos igreja para glorificar e exaltar a Deus. Agora, encerrar aqui o ponto da lição, o comentarista diz que a igreja, né? A igreja, ela faz o quê? Evangeliza. É a característica do novo povo de Deus. Ela é uma igreja evangelizadora. Para tudo aí, peraí. Você já falou de Jesus para alguém essa semana? Você já testemunhou de Cristo para alguém essa semana? Opa, deixa eu colocar o dedo aqui na moleira. Você já falou com alguém? Você já testificou para alguém? Você já compartilhou a fé em Cristo com alguma pessoa? Então dá uma pausa aí no vídeo. Faz uma listinha de 5 pessoas para você compartilhar Cristo, para você falar do amor de Deus, para você levar a fé em Cristo, porque a igreja de Cristo, ela evangeliza, ela leva as boas novas, ela atende aquela grande comissão de Jesus, né? Que ide por todo mundo pregar o evangelho, anunciar a salvação, né? Então nós temos essa missão, e se a gente não faz, nós ficamos devendo ao mundo essa responsabilidade. Ficamos, porque fomos constituídos para isso. Então, que Deus em Cristo me abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe, para que a gente possa ser a igreja dele nessa terra que leva conosco as marcas de um verdadeiro povo que tem compromisso com ele, com a obra dele e com o reino dele, tá? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Estamos só no começando. Estudo maravilhoso. Compartilhe aí nas suas redes sociais com as outras pessoas. Por favor, compartilhe. Dê o joinha. Clique aí no sininho para você ser notificado. Se inscreva aqui e me diz se você chegou até o final. Tá bom? Um abraço. Redes sociais, Instagram, Facebook, ouvirpelapalavra.com, né? Facebook, ouvirpelapalavra.com, Instagram, @ouvirpelapalavra e o nosso site www.ouvirpelapalavra.com. E se você quiser o treinamento para professores, clique aqui embaixo no link que eu estou deixando na descrição desse vídeo. Deus te abençoe, Igreja de Jesus!